Pessoal, bom dia. Hoje vamos continuar com a Física 2, né, que para nós envolve termologia ótica e ondulatória. Tá? A gente está em termo ainda, né? Então nosso próximo assunto é gás ideal. Tá? Gás ideal é muito importante, por quê? Porque é um assunto que cai em dois vestibulares. Né? Ele vai cair tanto no vestibular de Física quanto no vestibular de Química. Então você tem que saber muito bem. E as abordagens são parecidas, né? Apenas as ênfases são diferentes. No vestibular de Química, por exemplo, eles dão muita ênfase no cálculo do número de mols, que eu, em sala de aula, por exemplo, não vou nem ligar muito. Geralmente a gente vai ter o número de mols, né, de acordo com a substância que estiver usando, tá bom? Então, gás, historicamente, é muito importante, por quê? Tá? Na época que isso aqui teve o maior boom de estudo, né, era a época da máquina térmica, da primeira revolução industrial. Vocês lembram disso da aula de história do Toninho, né? Então, o que aconteceu? Todo mundo estava querendo saber como é que funcionava a parte física do gás, né? Para quê? Para poder otimizar as máquinas térmicas, né? Só que, de cara, a gente tem um problema porque o gás, se você comparar com sólido, com líquido, ele é, entre aspas, mais complicado de você definir, né? Tanto que a gente usa três grandezas para definir. Quais são elas? No cursinho a gente brinca, né? A gente faz aquela regra do pivete, não é isso? Dá para lembrar, né? Pressão, volume, temperatura, tá? A gente lembra da palavra pivete. Aqui P de pressão, V de volume e T de temperatura, tá bom? Quem pegou bem as aulas iniciais de termo, lembra, né? Que aqui você, apesar de poder trabalhar com vários sistemas de unidade, uma das grandezas tem a unidade fixa, que é a temperatura. Eu já avisei na primeira semana de aula que em gás ideal, né, a gente trabalha a temperatura apenas em Kelvin, tá? Isso aqui é erro grosseiro se você calcular a temperatura em Celsius, em Fahrenheit, por exemplo, é erro crasso, tá bom? O volume e a pressão depende muito, né, de como você vai proceder com os dados do problema. Como assim, né? Então aqui de novo, vou inverter a aula e vou direto para a equação. Tá? Vocês lembram do professor de química? Ele deve ter falado lei de Boyle-Mariot, lei de Gay-Lussac. Isso aqui não interessa para mim, tá? Você vê na parte da química, que são as transformações gasosas quando o volume está constante, quando a pressão está constante e assim por diante. Tá? O Clapeyron conseguiu reunir tudo isso, quer dizer, ele deu uma lei que liga as três grandezas, que é a famosa lei de Clapeyron. Tá? Eu fui pesquisar lá na internet e essa acho que é a equação que mais tem frase para você lembrar. Né? Aqui a gente fala passa a vara no rabo do Toninho. Tá? Aqui não é só para tirar a vara do Toninho, tem outros motivos. Né? Por quê? Vou até destacar aqui. Se você vai passar a vara no rabo do Toninho, o mais importante é o rabo. Tá? Em que sentido? Que está tudo no rabo do Toninho. Né? Quando a gente fala que está tudo no rabo do Toninho, não vai pensar bobagem. Tá? Significa que eles dão valor dessa constante R e, por consequência, eles dão as unidades. Então aqui você entra naquela filosofia, né? Se sua mãe te perguntar, filho, que unidade que você vai usar? O que você responde para ela? Não sei, não quero saber, tem raiva de quem sabe. Por quê? Na hora que chegar o vestibular, você vê o valor do R, né? E adequa as outras grandezas à unidade correta. Vou dar um exemplo, né? O R, que é a constante universal dos gases, o R mais famoso é 0,082. O valor é o que menos importa. Tem vestibular que usa 008. A FUVEST já fez isso. Tá? O valor você vê na hora qual que é. A unidade nesse valor é ATM, litros, mol, Kelvin. Tá? Então, na hora que você recebe esse valor de constante, o que você tem que fazer? Né? Você tem que colocar, na hora de substituir na fórmula, né, a pressão em atmosfera, o volume em litros, número de mol é mol, né? Lógico, tá? Temperatura em Kelvin, né? Por isso que eu não perdoo quando vocês falam, professor, eu esqueci lá, eu fiz a temperatura em Celsius. Como é que você faz um negócio desse, tá? Tá escrito aqui, ó, Kelvin, né? Se você calcula em Celsius, você é uma anta, né? Você faz isso por vontade própria? Não pode. Você tem que obedecer o rabo do Toninho, né? Então a gente lembra dessa forma bem fácil, né? Se você perceber que é um gás ideal, antigamente a gente falava gás perfeito, né? Você faz o quê? Passa a vara no rabo do Toninho, tá? E olha o tempo todo no rabo, tá? Tá tudo lá no rabo do Toninho, tá bom? Uma outra unidade que é muito normal, né?
é 8,3, tá? Só que aqui seria Pascal metro cúbico mol que ar, tá? Seria por quê? Porque Pascal metro cúbico, para infelicidade de vocês, é Joule, tá? Então, em vestibular, geralmente isso aqui vem assim, 8,3 Joule mol Kelvin. Falei infelicidade por quê? Porque se viesse assim, você faria do mesmo modo, né? Pressão em Pascal, volume em metro cúbico, número de mol, temperatura Kelvin. E você não erraria, não precisa decorar nada, né? Na hora você vê. Só que, infelizmente, como Pascal metro cúbico é Joule, né? Na hora que aparece Joule, você fica perdido. Tá? O modo de você lembrar só tem duas unidades de energia que a gente usa no dia a dia aqui, né? Joule e caloria. Tá? Se aparecer Joule, é sistema internacional. Sistema internacional requer que tudo esteja em metros, né? Metro cúbico. E aí, quem já viu hidrostática sabe que Pascal é Newton por metro quadrado. Tá? Aí você percebe que está tudo em metros aqui. Né? É um modo de ver. Mas tirando essa exceção, qualquer valor de R que tiver, eu já vi uns 11 aí. Tá? Você não precisa se importar. Na hora, você olha a unidade e faz o cálculo aí. Tá? O cálculo direto na equação de Clapeyron cai muito em vestibular de física e de química, tá? Mas é um dos dois tipos de problemas que a gente tem na parte de gás ideal. O outro é uma transformação. Qual a diferença entre os dois? Você passa a vara no rabo do toninho se você tiver uma única pressão, um único volume, uma única temperatura. A gente fala que tem um único estado do gás. Quando você tem dois ou mais estados diferentes, né, quando o gás passa de um estado para o outro, a gente chama de transformação. E essa equação também é famosa, mas a gente vai fazer a dedução aqui para você entender o que está acontecendo. Né? Que volta e meia na aula eu falo que você não precisa saber de equação nenhuma, fora essa. Tá? Só tem que saber passar a vara no rabo do toninho. Por que será que a gente fala isso aí? Né? Vamos apagar aqui e ver isso aí. Suponha que um gás esteja em dois estados diferentes. Ele passa de um estado A para o estado B. Né? Então, para você resolver, você poderia fazer assim. Passa a vara no rabo do toninho, no estado A, é pressão de ar, volume de ar, temperatura de ar. Tá? São dois modos de fazer isso. Primeiro, vamos supor que o número de mols fique constante. Isso significa que você não tem gás vazando nem entrando no sistema, tá bom? Se eu fizer isso aí, no estado B, fica PB, VB, NR, TB. Aí você divide uma equação pela outra. O lado esquerdo da igualdade, né, vai ficar PAVA sobre PBVB. O lado direito, o N e o R cancelam. Então fica simplesmente TA sobre TB. Aí eu multiplico em cruz para ficar todos os A's de um lado, né, e todos os B's do outro. O que eu vou obter? PAVA, TA igual TBVB, TB. Tá? Que é a equação de transformação. Né? Muitos de vocês conhecem como PVT, Povotó, aquela bobagem toda de recursinho, né? Eu acho que não precisa disso nesse caso, né? Mas essa equação você vai usar quando você tiver um gás no estado A indo para o estado B, ou vice-versa, né? Se for reversível principalmente, tá? E o número de mols não se altera. Se o número de mols se alterar, você é obrigado a colocar NaNB, tá? Então, repetindo, se você não tem gás entrando nem saindo do sistema, fica assim. Tá? Se você tiver gás escapando do sistema ou entrando, você tem que colocar Na e Nb, que seria a relação dos números de mols antes e depois, né, dessa transformação. A gente chama isso de transformação do gás de A para B ou B para A. Tá bom?